noite. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. E vamos agradecer pela chuva, agradecemos pelo frio, pela saúde que tem nos dado, ter trazido nós aqui, por esse dia, a noite, no início da noite. Mais uma semana que passou, o ano já está terminando. Cada dia que passa ficando mais velhos, cada minuto que passa está mais perto da morte, até chegar o dia de encontrar com Jesus. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados e também agradecemos, Senhor, por ter permitido, trazido nós aqui, que possamos, Senhor, te louvar e também possamos estudar um pouco da Tua palavra, pedimos sabedoria a Ti. E agradecemos pela chuva que está nos mandando e pedimos em favor dos que não puderam vir, você conhece a necessidade de cada um que estão enfermos. Lembrando também da Ana Rosa, que pediu oração, você sabe a necessidade dela, a saúde dela. E pedimos em favor dos demais, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar, vamos começar com um hino mais fácil, né? O Antônio não veio, chovendo, né? Ia ter dificuldade. Deve já pedir um hino. Aqui ele dá. Oh, se tivesse Deus. Oh, se tivesse. Hã? Três dedos, não. Acho que não é. 3 ou 3.
noite? De noite, não é mais alto, vai ser uma praia. 0,22. Vamos tentar o 229.
Vamos continuar o estudo, né? Jeremias capítulo 2. Sábado passado nós fomos até o versículo 4, porque eu vejo a referência das passagens, a gente vai pondo todas juntas, que falam o mesmo assunto, por isso que não rende, demora, não anda muitos versículos por causa disso. Não é que sai fora o assunto, é o assunto do texto que fala. Então, Jeremias capítulo 2. Vamos ler alguns versículos depois, aí a gente começa a examinar. O versículo 4, todos acharam, a página é 814. O versículo 4, Jeremias está falando assim: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos, que não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Por aqui, até enquanto. Então, irmãos, nós vemos aqui que no versículo 4, Jeremias está chamando a atenção do povo, né? Ele fala: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó.
e todas as famílias da casa de Israel. É a mesma coisa, né? Jacó, Israel, o nome, antes de ser chamado Israel, o nome de Jacó. Depois ele foi mudado o nome para Israel, teve uma luta com o anjo e deixou ele marcado, meio mancando, né? Então o pastor Antônio, quando estava o problema na perna lá, ele estava vendo o Jacó lá. Ele chamava Jacó de Mocego, não tem para de falar isso, né? Ele era esperto, né? Ele era bem esperto com o sogro dele, das coisas, né? Então agora aqui Jeremias, ele foi para o nome de Israel, que é o povo de Deus, né? Então Jeremias começa aqui uma longa queixa contra Judá, porque eles se desviaram do caminho da santidade. E falando para o povo de hoje também, o povo não melhorou, desde aquele tempo, vem vindo, ele melhora e depois eles se desviam. E a queixa é conosco hoje também. O profeta deixou isso escrito aqui, que Deus está queixando de nós também, de toda a família da terra, de todo o povo. E a queixa é longa. E também, esses um que ele estava falando também, eram os príncipes da nação, os reis. O rei era um ditador, o povo sofre quando tem um ditador, quando tem um rei que manda. O rei que não volta a palavra atrás. Então, e o povo clamavam o povo, com sentimento. E Deus corrigindo tudo. E o povo, aquele coração sofrido, alma sofrida, muita dor, muito sofrimento. O povo sofre hoje. Mas só que o povo sofre, mas sofre sem Deus. Não arrepende dos seus pecados, ele arrepende da situação. Porque a situação está difícil. O governo é corrupto, o governo é isso, a culpa é tudo do governo. Mas o povo ele quer que melhora tudo para ele, também para com Deus, eles não querem seguir o caminho de Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim diz o Senhor. Então Jeremias falando ancorado no que o Senhor tinha mandado ele falar, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos. Então o Senhor falou assim, o Senhor Deus, que injustiça eles acharam em Deus? É a mesma coisa hoje. Que injustiça acha? Quando a pessoa abandona a igreja de Cristo, abandona o caminho, ele acha que injustiça ele achou. Que motivo Jesus, Deus está dando para ele abandonar? Ele não pode olhar para homens, olhar para nós. Nós somos todos pecadores. Todo tem que estar um olhar para Jesus. Todos. Então ele fala assim, que injustiça acharam vossos pais, pegou lá de trás vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade. O povo está indo atrás de muito de vaidade. E tornou-se leviano. O que quer dizer levianos? Quer dizer, proceder precipitadamente. Quando o cristão, o homem, ele procede precipitadamente, sem seriedade, ele é um leviano, ou aquele que demonstra inconsistência, volúvel, é tudo desajuizado. A pessoa sem juízo é leviano, não tem peso, não tem assim, para você olhar nele, para você acreditar na palavra dele, a pessoa é leviana. Então, é aquele que tem mau comportamento,
leviano, cabe tudo isso. É uma carreira de lista para essa palavra. Mau comportamento, volúvel, que muda de pensamento, sem firmeza no que crer. Ele busca mudando de pensamento. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Uma hora ele crê que está certo, que Jesus é o Salvador, outra hora ele já crê, mas e outros. Então, não tem firmeza no que crer. O cristão tem que ter um peso, tem que ter uma firmeza, uma firme, que deixar que nada abala a fé dele. Muda de comportamento a toda hora, não tem firmeza no que crê, viver com dúvidas também, vive com dúvidas. E isso é pecado, nós vivemos com dúvida, duvidar da palavra de Deus, duvidar das Escrituras Sagradas, duvidar, como está falando, da palavra de Deus. É pecado. Então, outra coisa, que age com insensatez, que muda facilmente, ou de todo instante, coração dobre, como um menino. Ela é leviana, é como uma criança. Você vai fazer conta de quem faz conta de criança, então de que é pior do que ela é uma criança. Fazer conta do menino? Até que idade é menino? Adolescente? Então, não tem noção do que é prudência. Então, você tem que ter noção do que é prudência, do que é perigo, do que é errado. E ter noção do que é certo. Tem que ter noção daquilo que você está seguindo. Então, por isso, sem sabedoria. Quem não tem noção não tem sabedoria. Uma sabedoria necessária. Então, responsável. Irresponsável não pode confiar. Então, isso é uma lição para o povo. Deus nunca falha. A pessoa que quer procurar falha. Falha até em nós. Deus nunca falha. Ele sempre cumpre com as suas alianças e promessas. E nós iniquidade nele. Se Jesus, ele prometeu. Quem crê nele tem a vida eterna. Jesus, ele veio a primeira vez, fez homem, nasceu com uma mulher, fez o trabalho, deu a vida, pagou os nossos pecados, deixou a porta aberta, o caminho livre para ir para o céu, para quem é que aceitar ele, deixou tudo preparado. Bom, ele fez já, mas só que ele ascendeu ao céu, deixou nós aqui. Então essa é a promessa, ele fez, mas deixou nós aqui. Para nós trabalhar, para nós pregar, louvado ele e adorar. Só que ele prometeu que ele volta, ele vai voltar. Aí ele vai voltar buscar aquele que ele deixou, que preparou, que aceitou a palavra dele e aceitou ele. Aí ele vem buscar. Aí vai morar eternamente com ele na glória. Aí não tem sofrimento, lá não tem choro, não tem tristeza. Nós não estamos indo atrás de uma vaidade. Nós estamos seguindo a coisa certa, confiando naquilo que prometeu, que é Jesus. Se o homem abandonar a Cristo, sempre é pelo mau proceder da parte do próprio homem, e nunca é da parte de Deus. E muitos abandonam, mas o problema é o mau proceder. Não tem juízo. Que motivo Jesus deu para abandonar ele? Nada. Porque se for atrás dos ídolos, muitos correm atrás dos ídolos. É vaidade. Você sair numa igreja, sair em outro lugar, para numa festa, assim, num culto, fora, com que assistir um pregador que está famoso, que vem, você anda correndo atrás, anda atrás de uma procissão, tudo, isso é vaidade, é um ídolo. Nós devemos adorar Jesus e o culto por fé. Eles foram, não por atrás de homens, de pregadores. Por isso, é vaidade, se refere a ídolos mortos. Quem adora um outro é ídolo morto. Ou qualquer outro tipo de ídolo, tudo é vaidade, e é isso, é pecado, tudo é vaidade. No deserto, eles seguiam atrás de Deus. Mas em Canaã, eles andavam atrás de Moloque e se tornaram
vamos. Irmãos, a minha pessoa vem para a igreja, vem para o caminho, aceita o convite de Cristo, ele vem, está seguindo a Cristo. Mas depois ele muda para outro lugar. Ele muda de situação e volta por outro caminho, dono sem saída. Aí é tudo vão, tudo vaidade. Porque o homem chega a ser semelhante moralmente com aquilo que ele adora. Se nós adorar Jesus, hoje a semelhança, nós vamos parecer com ele, mas quando ele tiver com o corpo glorificado. Hoje nós somos um pecador, mas o nosso testemunho, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então nós já fomos comprados remido com o sangue de Cristo. Ele fez um investimento, quando ele morreu, ele ascendeu ao céu, ele enviou o Consolador, o Paráclito, o penhor. Nós temos um penhor, está penhorado. Aí mais tarde, quando ele vier, e quando ele vier, ele vem com os santos, os anjos. Os santos são aqueles que morreram com ele, estão tudo lá nos céus. Aí vem tudo, cada um buscar onde está o seu corpo. Pronto. E aquele que estiver vivo, salvo antes, vai ser arrebatado, vai ser transformado em um abrir e fechar de olhos. Ele não vai ser sepultado. Então aqui no versículo 6 ele diz: e não disseram, onde está o Senhor que vocês subiram da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Cova, por uma terra de sequidão, sombra da morte. Ninguém gosta de estar falando da morte. Se vai estragar prazer de alguém, você fala da morte. Sombra da morte. Por uma terra pela qual não morava nenhum homem. E não disseram onde está o Senhor. Refere-se à falta de amor e de não procurar obedecer o Senhor. Depois fala: onde está o Senhor? Onde está o Deus de vocês? Onde está o Salvador? Onde está o Deus que vocês adoram? Aí não vai achar o caminho certo, fica com dúvida, fica procurando. Fica procurando aqui, procurando uma igreja, procurando a outra, até que acham uma igreja quando enquadra o seu jeito. O meu jeito, vai achar uma igreja que eu vou gostar, que vai com o meu gosto, com o meu jeito. Ele não está olhando, não estou olhando o gosto de Deus, vamos usar assim. Olhando o gosto de Deus, não está olhando, fazer a vontade dele. Com a igreja que eu faço a minha vontade. Cara, aí não vai achar o caminho certo nunca. Embora o Senhor tenha feito grandes coisas para eles, mas eles estavam pouco interessados em contar as suas promessas, as suas poderosas obras. O que ele fez para nós, irmão, nós devemos estar interessados de segui-lo e de contar para os outros o que ele fez nas nossas vidas. Sempre tem que contar para as pessoas como que foi a nossa conversão, contar o que nós aprendemos, o que Jesus ensina. Eles agora não quiseram, porque não tinha vontade de contar as bênçãos passadas. Devemos ter vitória para contar a outros. Quantas coisas passadas, a vitória que nós tivemos. Não conta a derrota, às vezes a gente conta a derrota também. Derrota fica para lá. Vamos contar a vitória. Lembra como o Fernando não gostava? Conta no culto e a vitória, não conta a derrota. Então, eles agora não quiseram, abandonaram, contaram o que Deus fez em nossas vidas, no passado e no presente, e também o que há no futuro para os filhos fiéis. Então, nós contamos o que Deus fez nas nossas vidas, nós devemos contar mais com o nosso testemunho.
Quando há oportunidade, então a gente dá o testemunho. Mas ver quanto ao que Ele fez para nós, para nossas vidas. E também contar também o futuro, como é que vai ser o futuro. Que não vai ficar, ninguém fica eternamente aqui nesse mundo, nessa terra, ninguém fica. Os mortos logo demoram para morrer, mas vai morrer. Agora e depois, a vida é eterna, a vida depois da morte é a vida eterna, ou com Cristo ou sem Cristo. Então, os filhos fiéis, e amados, aí o céu está garantido, mas não por merecimento, ninguém merece nada, ao certo. E eu vou te introduzir numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Nós não devemos, irmãos, contaminar, nem passamos para outra terra. Nós saímos do mundo, nós passamos aqui. Estamos com outra vida, a vida é com Cristo, pecador. Mas não devemos contaminar os nossos frutos, aí contaminar com um mau fruto, um mau testemunho, dessa vida que nós estamos vivendo, uma vida nova. Porque é abominação aos olhos de Deus. Ele falou, da minha herança fizeste uma abominação. A abominação é a obra da carne. Tudo que é obra da carne, Deus abomina. Porque a carne vai lá na pressa. E Deus abomina. Essas são três coisas, irmãos. Vamos ver. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos são um distintivo do ser humano, indica uma pessoa que se sente superior a outra. Uma pessoa se sente superior a outra, é os olhos altivos. Orgulho, arrogância. Interagindo com soberba e presunção. Então a pessoa dos olhos altivos. A própria expressão olho altivo dá uma expressão de alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo, com desdém e desprezo. Então nós, cristãos, nunca deve ser assim, não existe, não deve existir isso mesmo. Ele olhar no que está caído, em um pobre, no que está bem pior do que nós, olhar assim, com desprezo. Tem que olhar com amor. Nós temos o Espírito Santo habitando. E o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Segundo, língua mentirosa. É um pecado horrível que Deus abomina. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere. Com a boca bajuladora provoca destruição. Muita bajulação também no fim provoca destruição. Tem gente que gosta de ser bajulado. Quem gosta de ser bajulado é criança, animal. Vai para o parente. Se dia eu fazer uma caminhada, eu vi aqui lá adiante um gatinho jogado lá adiante lá. Ele começou. Eu comecei a remedar para bichinho. Fiquei com dor dele. Eu vim andando, já estava terminando a caminhada, eu vim embora, eu vim andando. E esse cara tinha escutando, ele vinha do mesmo jeito, passou a ver, como eu passei, ele vinha vindo atrás de mim. Ele vinha vindo, esse gatinho vai estar em casa comigo, pela minha velha vai estar na casa. E vinha vindo. Ele chegou perto da esquina e tudo, daí ele parou aqui, os cachorros, os gatos ali, não fecha. Então, só que eu bajulei ele. Eu brinquei com ele e foi comigo. Certo, jogado para lá, aquele pequenininho assim. Note bem, bajulador. Então nós devemos ser sérios. Brincadeira não é só brincadeira, sempre brincadeira, mas não bajular. Provoca destruição. Ele fala, Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. Então,
Pede a Deus, me livra de cair nesse mal da língua que fazer inventar calúnia, língua mentirosa, traiçoeira. Terceiro ponto, não mão que derrama sangue. A vingança é uma forma de derramar sangue inocente. Tem muitas coisas, eu separei 3 aqui, mas tem muitas coisas. Isso aqui é o primeiro, é o tudo, para poder, para a destruição. Vingar não é somente matar, ou quem matou, e sim retribuiu qualquer tipo de mal. Alguns outros pecados que a Bíblia diz que Deus detesta são arrogância, mentira e injustiça, desonestidades. A pessoa tem que ser honesta, não desonesta, imoralidades sexuais. A pessoa tem que ser séria, não ser imoral. Contaminante na minha terra, ele falou no versículo. O povo santo de Deus habitar na terra que Deus lhe deu como herança. É herança. Nós no certo sentido, nós estamos habitando numa terra que Deus nos deu. Que nós estamos preparando, mas a terra já está garantida. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Graças a Deus. Em Deuteronômio 7, versículo 6, disse assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Então nós estamos incluídos nesse aqui. Porque nós somos o povo santo, nós somos o povo santo. Nós somos o povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Jeremias falando. Ele escolheu, Ele nos escolheu para que fosse seu povo especial. Falando deles, e nós também estamos. Nós somos um povo especial, porque nós temos o Espírito Santo habitando. E de todos os povos que há sobre a face da terra. Na terra tem muita gente, povos, e tem um povo especial de Deus que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Não é que Ele escolheu a dedo. Deus escolheu um, vou salvar esse daqui, aquele não escolhe, não é. Deus no seu pré-conhecimento, a presciência de Deus, Ele já, sabendo antes de existir o povo, aquele que ia escolher esse caminho, escolher Jesus. Ele sabia, ele soube antes. Não é que ele sabia, ele soube antes. Então, ele elegeu no Filho, ele elegeu nele. Jesus, Deus. Ele elegeu e nos escolheu, não a dele. Ele escolheu pela soberania, pela sabedoria de Deus, que nós está nesse local aqui pregando a palavra dele. Antes de existir tudo isso daqui, Deus já soube. A terra pode ser contaminada, ou em termos religiosos, pensando que a terra está contaminada até pelas religiões. Se tiver religião, se não tiver Cristo, é contaminada, é perdida. Pode tornar-se uma terra imunda pelo pecado. Aí eu tenho a minha religião, outro eu tenho a minha religião, cada um tem que ter a sua religião. Não é religião, é ter Cristo. A religião não morreu na cruz. Só está o nome religião, religiosa. Tem muita pessoa religiosa, sem salvação. Cornélio, lembra do livro de Atos, capítulo 10, Deus olhou para ele, ele era um religioso de muito direito, fazia caridade, esmola ao povo.
orava de contínuo a Deus, servia, mas o mais necessário ele não tinha. Ele estava confiando naquilo que ele estava fazendo para poder Deus dar um lugar dele no céu. Então, porque ela pertence como herança de Deus para a dar a seus filhos que vão herdar. Essa terra santa, irmão, começar no reino milenar com Cristo, a terra santa, 1000 anos, é para os seus filhos. Levítico também 25, 24 diz assim: portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate para a terra. Este versículo simplesmente fala da glória da terra de Israel. Era uma terra de jardim. Pôde-se notar que o Espírito Santo diz: minha terra. O que denota o fato de que a terra de Israel pertence ao Senhor. Ele nunca renuncia a esta posse. E de fato nunca renunciará. Nós somos o Israel de Deus também. A terra que Ele nos está dando aqui também pertence a Ele. Este mundo é dele. Ele que fez esse mundo para nós. Agora, de acordo com o que nós vivemos aqui, nós vivemos, se nós seguimos o caminho santo, então nós estamos, a nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, o lugar que nós moramos é abençoado, o lugar. Deus não põe fim nesse mundo por causa dos que vão se converter, do povo santo que está. 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Eles não perguntaram. E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Andar atrás não há nenhum proveito que está falando. Prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal, andaram após o que é de nenhum proveito. Prevaricar. O mesmo que perverter, fraquejar. Nós cristãos, nós temos Espírito Santo, nós não devemos perverter, não devemos perverter a palavra, não devemos fraquejar, corromper. É isso, prevaricar, corromper, transviar, descumprir, trair, adulterar, abusar, pecar. Nós não devemos fazer nada disso. O cristão corromper a palavra de Deus, o nosso testemunho. Sacerdotes, esses também podem ser aqueles que não usavam a lei, ou pode ser um grupo de escribas. Pastores, uma figura de linguagem frequentemente usada para indicar governantes. Pastor quer dizer governante, que ele governa o rebanho. Um pastor de gado, um rebanho de gado, porque ele alimenta, ele cuida do gado. Ele cuida, ele zela. Vê se não tem nenhuma ferida, né? Mexia muito com gado, eles tinham muito gado, então saía todo assim, olhar o gado, se não tinha alguma ferida, alguma caída de um buraco, está pastoreando. E aqui, agora eu passo para entender, o pastor, os pastores das igrejas, cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, e ter aqueles que ajudam. Profetas eram um grupo oficial ao qual Jeremias com frequência se opôs por causa da apostasia deles. Os sacerdotes, os magistrados e os profetas, ou seja, nação inteira apostataram de Deus para Baal, afastaram de Deus. Sempre que a palavra do Senhor vier,
é proveitosa, todo o restante não se aproveita. A palavra de Deus é proveitosa, deve ser aproveitada. Pelo contrário, só perde quem não ouve. Quem não aproveita a verdade de Deus só perde. Quem não corre atrás de tal coisa, a palavra de Deus, quando é lida e pregada por alguém, deve produzir bons efeitos. A palavra de Deus, quando é lida e pregada. Por que fala pregar? Porque tem que pregar algo. Falar de fé não é como conversar. Quando eu falo de pregar, eu prego na parede. Você prega como não é, você vai assim. Aí eu não prego. É martelado. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que fala da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela faz tudo esse efeito em nós, ela discerne. Porque quando recebe a palavra de Deus, quem está pregando não está sabendo o que está passando no coração de quem está ouvindo. Mas a palavra de Deus, ele ouviu, a palavra de Deus vai começar a mexer lá no íntimo dele. Ela é eficaz. Ela é penetrante, mais penetrante do que a espada. Porque a espada penetra, só vai aquele estrago, sai sangue, mata. Não, ela é mais penetrante, porque ela vai no coração da alma, do espírito. E a espada não vai, ela mata o corpo, mas ela não atinge a alma. Então, penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Vamos uma comparação. Versículo 9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Ainda contenderei convosco. A metáfora do tribunal é retomada aqui. Miqueias 6, 1, 2, Ouve agora o que diz o Senhor, profeta Miqueias. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Os sacerdócios sempre é para que eles estejam retos para com Deus. Os sacerdotes, hoje os dirigentes, os pastores, os cristãos, todos os membros, devem estar retos com Deus, procurar na retidão com Deus e aproximar-se mais de Deus, não afastar de Deus. Palavras pleitais também se refere ao castigo, porque o Senhor castiga aqueles que Ele ama. Falando em castigo de que Ele ama, está em Hebreus 12, 5 e 10. E já vos esqueceste da exortação que comenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele forem repreendidos. Então o propósito aqui do apóstolo, escreveu isso, do apóstolo, é demonstrar as aflições que são conhecidas por Deus para alguns fins. Tudo que acontece, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Se Ele permite, porque Ele tem um propósito para produzir bons efeitos positivos na vida de seus filhos, para melhor. Tudo que acontece ao filho é devido a que Cristo é permitido por Ele, pelo Senhor. Então, pois devemos aprender o que a lição deseja produzir. O plano de Deus para salvar o homem foi necessário enviar Jesus, o autor e consumador da fé, que viesse morrer na cruz para que tomasse este cálice através do sofrimento. Tudo isso que Jesus sofreu para o nosso pecado, para nos salvar. Embora fosse o Filho de Deus, que não merecia isso. Portanto, não é surpresa que os filhos adotados, que nós somos adotados, filho de Deus por Jesus Cristo,
por ele venha sofrer também. Se nem sofre, é por Jesus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus, Ele disciplina aquele que Ele ama. Então nós devemos sempre estar sabendo. Se está acontecendo algo com nós, conosco, é a disciplina de Deus. Ele está nos disciplinando. Então, o que Ele ama, não aqueles que são bastardos, que não são filhos. Filho ilegítimo não é indiferente. Mas sim todos que sinceramente a Ele pertencem, é nascido dele, nascido por Cristo. Certo? Se suportais a correção em Hebreus, né? Deus nos trata como filho, quando suporta a correção, não reclama, não blasfêmia, aguenta, porque que filho a quem o pai não corrige, então às vezes ele corrige, às vezes a gente não estamos sabendo. O castigo do Senhor confirma o fato de que somos filhos dele. Se o pai terrestre realmente tiver amor ao seu filho, ele corrige. Quando mais fará o nosso Pai Celestial, mas se está sem disciplina, do qual todos os são participantes, sois então bastardos e não filhos. Todos os que? Os cristãos são nascidos de novo, são filhos de Deus. Muitos afirmam ser cristão e não é. Está cheio o mundo desse jeito. Porque sigam vivendo no pecado. Quem fala que é cristão e segue vivendo no pecado, isso demonstra que não são filhos, continuam sendo filhos do diabo, filho ilegítimo de Deus, criatura, quer dizer que não nasceu de novo. Mas se não temer a Cristo, não é verdadeiro, é falso, será castigado no lago de fogo, se morrer sem conversão. Aí ele fala no 9 aqui de Hebreus, capítulo 12. Além do que tiver o nosso Pai, segundo a carne, nosso Pai, para nos corrigirem, e nós nos reverenciamos, nós obedecemos, respeitamos nossos pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos como se nós éramos sujeitos ao nosso Pai terreno, nós não vai se sujeitar ao nosso Pai celestial? Então, porque aquele que na verdade por um pouco de tempo foi o nosso Pai, os corrigia como bem parecia, como lá na cabeça do Pai parecia, né? Mas este para o nosso proveito, para ser um participante da sua santidade. Então, parar aqui quando terminei a leitura aqui, 10, versículo 10. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede enviai a queda, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Quitim estava localizado ao lado ocidental, e Quedar estava no lado ocidental de Jerusalém. Então, a proposta que era encontrar, se fosse possível, no leste ou no oeste. Uma nação que tinha mudado os seus deuses. E nesse caso, tal busca seria infrutífera, porque mostra quando o argumento não é apoiado na Bíblia. Então, todas as coisas que a gente for buscar, irmãos, que não é apoiada na Bíblia, está perdido. Está perdido, está perdido. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, que Deus nos abençoe. Que vamos cantar. Sentiu. O pessoal pela chuva, pela chuva não é desse jeito. A chuva pode ser outra coisa, tudo bem, mas a chuva. Porque ele está perto é nosso. Não tem. Muito bem. Sentiu.
Tem alguma oração, Paulo? Possamos estar amanhã aqui durante uma boa noite, com a vontade dele. Senhor, mais uma vez, agradecemos pela chuva, o Senhor tem mandado, o Senhor tem dó do seu povo, dando chuva. E pedimos pela tudo de amanhã, que possamos estar aqui presentes, nos dê uma boa noite, sono, tranquilo, em paz, cada um nas suas casas. E agradecemos pelo estudo da palavra, pela salvação de Jesus Cristo, pelo pastor da direção, por tudo que tem feito por nós. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.